Bom, boa noite, então, meus irmãos. Deixa eu abrir minhas anotações aqui. Sejam todos bem-vindos, né, de volta. Bom, hoje eu estou um pouco perdido aqui, eu peço desculpas, que eu estou num período de mudanças e eu perdi a minha mochila com a minha anotação e eu queria fazer algumas reflexões hoje acerca do De Veritate, né? E eu não achei esse livro lá também, eu acho que está tudo junto. Cacei bastante lá, enfim, tudo está debaixo da divina providência, né? Bom, não é muito benéfico, né? Acho que não é novidade, a gente ficar tanto tempo sem olhar um determinado assunto, né? A gente havia comentado na aula anterior, a gente fez uma espécie de um preâmbulo, né, acerca de um opúsculo da Idade Média, que é o opúsculo sobre o modo de aprender de meditar, de um autor muito famoso, que é o Hugo de São Vítor, né? O Hugo de São Vítor era um dominicano da ordem de Santo Agostinho e agostiniano, perdão. E assim como tudo na Idade Média, né, as coisas elas têm uma profundidade muito grande, né? Então, a ideia da aula anterior, depois eu mando o link novamente lá no grupo, mas foi nós fazermos uma espécie de uma antessala para que a gente conseguisse, de fato, entrar no assunto propriamente dito, né? Eu vou fazer uma brevíssima recapitulação, até porque é bem benéfico para que a gente possa, de fato, relembrar e retomar algumas coisas, né? Eu havia comentado, né, que quando a gente fala sobre este opúsculo, né, no fundo a gente está falando especificamente sobre a temática da sabedoria, né? Dentro de cada área do conhecimento, nós temos o objeto daquele conhecimento. Por exemplo, a medicina estuda o paciente, a farmácia estuda o remédio, né? O pessoal da computação estuda os computadores e assim sucessivamente, né? Quando a gente está falando de sabedoria, no fundo, a gente está interessado em saber como levar a principal potência do homem, que é a inteligência, até o ápice da sua excelência. Então, quando você desenvolve a principal habilidade do homem, que é a inteligência, e chega até o ápice, ou seja, aquilo para qual o Criador a criou, é isso que nós chamamos de sabedoria, né? Então, no fundo, este pequenino opúsculo, né, se eu não me engano, 14 páginas, no fundo é uma obra que tinha como finalidade, na Idade Média, ensinar como se forma um homem sábio. Apesar de que parece até um pouco tanto quanto curioso, porque são poucas páginas para se formar algo tão nobre, né? Porque se você pega, por exemplo, um manual de medicina, ou até mesmo um manual de direito, né, a gente vê muitas e muitas páginas, né? É uma obra muito extensa, né? E quando você fala acerca da sabedoria, que é algo muito mais elevado, você pega um opúsculo tão pequeno como esse, né? Certa vez eu ouvi, eu já não me lembro mais a fonte, que este livrinho aqui, ele era meio que como se fosse um muralzinho de informações da escola vitorina, né? Então, era alguma coisa que era comum a todas as pessoas, né? Era como se fosse um manual de boas práticas. Tanto que é muito curioso que, por exemplo, as outras obras do Hugo de São Vítor, ela sempre remonta nas entrelinhas estes mesmos conhecimentos que estão aqui, essa mesma doutrina, né, acerca da excelência da sabedoria, né? Por exemplo, tem esse livro aqui que é um livro acerca da memória, como os medievais enxergavam
A Potência da Memória do Homem, e tem um apêndice sobre alguns livros bem interessantes do Hugo de São Vítor, e no fundo, você lendo aquilo, parece que ele está falando da mesma coisa. Então, isso é bem interessante, porque na obra de um determinado autor, é natural que esse autor ele deposite a sua vida ali, né? Então, quando a gente fala do Hugo de São Vítor, a gente está falando simplesmente, possivelmente, da maior autoridade acerca da educação na Idade Média, né? Tirando, obviamente, ali Santo Tomás e alguns outros grandes santos que colocaram a sua obra, se a gente for classificar elas, vai mais para um campo teológico ou filosófico, né? A de Hugo de São Vítor, não, ela vai mais para o campo pedagógico mesmo. Então, por exemplo, aquele outro livrinho dele que mostra algumas regras práticas sobre o aprendizado mesmo, como a criança teria que sentar, como que o mestre se colocaria do lado do estudante, não só a criança, né? Mas que tinha ali o mestre que ele tinha a forma certa dele se comportar, da postura corporal dele, né? Tudo isso favorecendo esse desenvolvimento da sabedoria do homem, né? Então, no fundo, este era o grande interesse deste homem, né? Tanto que, para mim, é muito curioso, e eu já pesquisei bastante, mas, infelizmente, a gente hoje é um pouco limitado por pesquisa de internet, né? Porque a gente tende a achar que o Google ou a internet resolve todas as nossas dúvidas, né? E a gente bem sabe que não é dessa maneira, né? Mas fico muito intrigado ainda não consegui achar essa resposta do porquê que a igreja não canonizou esse homem, né? Porque, ao que me parece, foi um homem de muitas virtudes, né? Diga lá, irmão. Não, eu queria só que você fizesse um comentário a respeito dessa questão da sabedoria, né? A gente vê um pouco Deus falar sobre a sabedoria lá no Antigo Testamento, mas hoje parece um pouco que essa palavra, né, esse assunto, sumiu um pouco da igreja. Você não ouve mais falar sobre isso e a gente quase que enxerga a nossa vida espiritual como lutar contra os pecados, né, conseguir pecar menos ou parar de pecar e talvez viver uma vida mais em paz com Deus, né? Essa sabedoria, busca da sabedoria, ela seria um algo a mais? Ou ela seria alguma coisa que a gente usa para evangelizar? Quer dizer, uma pessoa que gostaria de fazer, né, uma escola, por exemplo, que esse assunto está aparecendo aqui, e vai então falar para outros, né? Ela seria um ambiente propício para isso, dentro da vida espiritual de uma pessoa, entendeu? O que eu vejo, irmão, é assim, é o meu modo de leitura, né? É que na Idade Média, né? A gente até comentou isso na aula passada, né? Não existia a separação que existe hoje entre vida de estudo e vida de oração, né? Tanto que aquele monge do século VI, que agora eu esqueci de novo o nome dele. Bom, tem um monge muito famoso que escreveu um livrinho do século VI, que ele dizia que o monge fazia duas coisas, né? Que é rezar e estudar, né? E tanto quanto um pouco curioso para mim também, porque se a gente, eu comentava na aula anterior também que eu estudava um pouco sobre a vida de São Bruno, né? Da Cartucha. E se você for olhar a vida daqueles homens, né? Daqueles monges, é exatamente o que eles faziam, era estudar e rezar, né? Só que não era o estudar e o rezar como nós tendemos a imaginar, né? Venho aqui, abro um livro, estudo, estou cansado, fecho, pego meu tercinho e vou para o lado de cá, né? Mas é muito mais esta intimidade, como as duas coisas elas culminassem para um fim último, né? Que era o desenvolvimento do ser humano, né? Então, principalmente quando a gente fala da inteligência, né? A sabedoria, se eu não me engano, em grego é frônesis, né? São duas virtudes do intelecto, né? A sabedoria é uma delas, a outra é a prudência. Essas duas virtudes, no fundo, ela tem como finalidade, porque a virtude ela não tem um fim em si mesma, ela tem um fim no desenvolvimento do ser humano, né? De levar o homem para aquilo que ele foi criado. Então, no meu entendimento, quando a gente está falando de sabedoria, é muito mais
no sentido do desenvolvimento do homem para a finalidade dele, que é amar a Deus. Né? Porque é exatamente isso que você falou. Infelizmente, hoje é como se eu quisesse construir uma casa e eu ficasse muito preocupado na terraplanagem. Ora, mas a terraplanagem é só o primeiro degrau. Na verdade, ali nem começou a casa ainda, vai começar depois. Então, a luta contra o pecado, principalmente o pecado mortal, para se manter no estado de graça, no fundo é a preparação do terreno só. Né? O edifício mesmo da vida espiritual, ele nem começou propriamente dito, né? Porque a vida de oração, ela tem muito mais, né? Essa é a minha leitura, não sei se... Então, no fundo, este opúsculo, né, ele está interessado nisso, né? A gente depois, de forma sucinta, eu citei aqui o que São Tomás fala na Suma contra os Gentiles, né? Quais foram, que uma certa pergunta que fizeram a São Tomás, qual que é a força que move o homem, né? Qual que é a maior força que move o homem? Que foi a mulher, o vinho, o rei ou a verdade, né? E São Tomás dizia que cada uma delas exerce a sua força dentro da sua perspectiva, mas se você for colocar as coisas numa hierarquia, a verdade é o que move o homem, no fim das contas. A verdade, ela tem muito mais força sobre o homem, né? Porque a verdade, ela atua sobre a inteligência, né? E nós sabemos, se não sabem, as duas faculdades superiores que nós temos, a inteligência e a vontade. Bom, seguindo então um pouco, né, de forma muito resumida aqui o que nós vimos na aula anterior, né, para a gente entrar no assunto de hoje, né. A gente havia começado a fazer a leitura de um livro, né, que eu mandei lá no grupo, que é um livro da década de 40, né, de um autor chamado Donald Wood, que é um pesquisador, chamado Pós-Intelectualismo, o declínio da democracia. E a gente fez uma leitura um pouco guiada desse livro, né? E um ponto muito interessante que a gente chegou a ver é que o autor, ele colocava, né, a culpa, né, do declínio nos televisores. E a gente chegou a ler alguns pontos bem interessantes. E a leitura, assim, de forma resumida, o que o autor estava falando para a gente é que existia um homem lá chamado Davi, né, que chamaram ele para palestrar, porque ele tinha um cargo muito bem sucedido numa empresa, e perguntaram para ele, olha, qual que é o objetivo, assim, o segredo do seu sucesso, né? E ele falava que era uma única coisa, porque ele sabia ler, né? Porque chegavam os memorandos na empresa dele, e ele sempre era a pessoa responsável por interpretar o texto. Era sempre textos muito grandes, as pessoas tinham preguiça, algumas não tinham habilidade, né? Eram analfabetos mesmo, e ele sempre pegava aquilo e lia, interpretava e passava a chave ali para as pessoas, e aos poucos a diretoria foi vendo ele como uma pessoa muito especial, mas no fundo a única habilidade que ele tinha era a habilidade de leitura. Daí a gente fez algumas leituras e sobrou aqui um parágrafo, né, que eu queria ler para a gente voltar aqui onde que a gente tinha retomado na aula anterior, né. O autor, então, ele coloca, não sei se vocês se lembram, a culpa nos televisores. Isso é na década de 40, né? Então, depois, lá no finalzinho do livro, né, na verdade, isso aqui é só um resumo do livro, vai falar assim: muitos escritores traçaram um paralelo entre a dependência das drogas e a dependência da televisão. Eu quero reafirmar novamente, nós não estamos falando dos celulares, estamos falando dos televisores aqui, né? Sugerindo que podemos tornar-nos drogados pela pesada dosagem de programação que ingerimos diariamente. Aqui pode ser celular ou televisão, né? A afirmação de que a televisão pode causar dependência está se provando ser mais do que uma simples metáfora. Os estudos científicos mais intensos em pessoas habituadas à televisão estão mostrando que, para os espectadores mais frequentes, assistir à televisão possui muitas características de uma dependência, como o alcoolismo e outras dependências. Isso aqui é muito interessante porque esse livro aqui ele já é um livro antigo. Agora, as pesquisas mais recentes, né, tem uma pesquisa de um livro muito bom chamado Nação Dopamina, que
o autor ele vai falar um pouco ele dá um exemplo muito interessante, né, que tem um psiquiatra chamado Skinner, que ele pegou um pombinho, colocou dentro de uma gaiola e colocou um botãozinho, o pombinho tinha que apertar ali aquele botão para o milho sair. Então, o pombinho ia lá, dava uma bicadinha lá no botãozinho, o milho caía. Depois, eles começaram a fazer alguns experimentos. Então, ele foi e trocou, você sabe dessa história? Ele trocou o padrão para 2. Então, o pombinho tinha que ir lá bater 2 vezes. Rapidinho, o pombinho foi aprender o padrão. Trocaram para 3, 4, começaram a trocar, fazer algumas combinações. E rapidinho o pombinho, ele ficava um pouco perdido, aprendia o padrão e depois ele tocava ali naquele padrão, né? E aí eles chegaram num determinado ponto lá do experimento que eles falaram assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse botãozinho aqui para liberar o milho de forma aleatória. Então, às vezes o pombinho vai bater uma vez, às vezes ele vai bater 3, às vezes vai bater 2, às vezes vai bater 5. E aí o que aconteceu? O pombinho simplesmente entrou em ansiedade. Olha que feliz sorte do acaso, né? E depois esse pesquisador, ele pegou esse mesmo estudo, aplicou em outros animais, o comportamento foi o mesmo. E aí o ponto interessante é que eles começaram a identificar que entre todos esses animais de diferentes espécies, tinha um padrão. O cérebro do animal, ele liberava muita dopamina. E o neurotransmissor, que é o responsável por poder receber a carga de dopamina, o organismo começava a liberar muita dopamina e o neurotransmissor ele fechava. E aí, quando ele fechava, aquele excesso de dopamina fazia com que o animal ficasse entediado, e ele ficasse cansado e ficasse ansioso. Depois, né, mais tarde, essa pesquisadora, que eu não me lembro o nome, quem encontra essa historinha é o Padre Paulo Ricardo, ele pegou ela pegou esse estudo e ela começou a analisar, ela é uma neurocientista, começou a analisar os efeitos cerebrais que causava nesses animais e pegou também os efeitos cerebrais que causava os dependentes químicos das pessoas dependentes de crack, que é uma das drogas mais fortes que existem, né? E o fato curioso é que ela viu que é o mesmo efeito químico que acontece nos dois casos, tanto deste padrão de aleatoriedade. Um ponto muito interessante aqui que eu esqueci de citar: estes estudos foram pegos e aplicados pelas empresas de tecnologia. Então, por exemplo, o Instagram, YouTube e tudo mais, esses Reels que a gente vê hoje em dia, que são esses videozinhos de 3 segundos. Então, você está ali na rede social, de repente, a pessoa está lá no supermercado fazendo compra. Passou de novo, a pessoa está na fazenda. Passou de novo, o outro está no shopping. Então, essa falta de padrão e esta informação de forma muito rápida faz com que gere o nosso organismo, ele produza a dopamina, que a dopamina é o neurotransmissor da caça. Então, além de gerar uma desordem interior, prejudica e muito a nossa vida de estudos, né? E eu estou citando esse breve parênteses aqui, porque esse livro que ele cita, os televisores, né? Vejam aqui o que o próprio livro fala, né? Vou ler aqui, né? Os meios de comunicação, obrigados a competir entre si, têm que se basear no bombardeamento sensorial e na superestimulação em lugar da reflexão e da análise. Por esse motivo, estamos sendo condicionados a esperar por apresentações curtas e repentinas. Vejam que interessante, né? O livro é antigo, né? De todos os tipos, efeitos especiais, edições de corte rápidos, movimentos contínuos de câmera, ações em ritmos alucinantes, cortes fortes, músicas pesadas e qualquer outro meio que intensifique a excitação visual e auditiva. Detalhe curioso aqui, né? Existe, né, um caminho um caminho que nosso Senhor fez para que o homem se utilize da natureza para poder aprender algo, né? O próprio Santo Tomás ele falava isso, que a inteligência ela é principalmente estimulada pelos sentidos externos, né? Então, por exemplo, você vê o exemplo que eu sempre repito, né? Um cachorro morto, então você vê que ele está deitado
E a princípio você pode pensar que ele está dormindo, mas às vezes pelo odor da morte ali, da decomposição do animal, você intui que o animal ele está morto. Então, vejam que partiu de uma informação externa que entrou no nosso interior, através dos sentidos externos, passou na nossa memória, passou no nosso imaginário, depois do imaginário que a inteligência foi fazer a abstração para que a gente conseguisse tirar uma conclusão, para depois a inteligência fazer ali o processo. Mas quando o nosso imaginário ele está super bombardeado e estimulado por outras coisas, o que acontece? A nossa inteligência ela começa a fazer abstrações erradas. Então, por exemplo, uma criança, né, que joga muito jogo de tiro, ela pode fazer a leitura da realidade baseada naquilo que ela tem no imaginário. Porque o nosso imaginário bem formado, ele é simplesmente a base para que a nossa inteligência faça a operação mais básica. Porque se a gente não faz essas operações mais básicas, a gente não tem nem como falar dos próximos níveis que o opúsculo está nos dizendo aqui. Então, vejam que a gente está falando como que um passo anterior ainda ao opúsculo, né? Um exemplo, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um determinado temperamento, e aqui não quero romantizar de forma alguma aqui a parte do temperamento, mas olhar do ponto de vista antropológico mesmo, né? Mas, por exemplo, um temperamento melancólico, que naturalmente existe uma paixão dentro dele, que é a paixão da tristeza, que está mais ligado com o concupiscível, é algo que Nosso Senhor colocou na natureza dele. Então, a pessoa ela já tem uma tendência a ler a realidade de forma mais triste, de ver as coisas de forma negativa e tudo mais. Se a pessoa ela olha para a realidade, ela só tem contato, por exemplo, com notícias ruins, essas coisas, obviamente que essa potência, essa paixão, ela vai ser mais estimulada. Né? Então, percebam a importância, né, de um autoconhecimento também, até mesmo para saber como formar o nosso imaginário, né? do que o nosso imaginário precisa estar imbuído para que a gente consiga vencer a nossa própria natureza. Né? Então, segue aqui o livro, né? O problema com a televisão é que ela desestimula a concentração. Os programas de televisores vivem o medo constante de perder a atenção dos seus espectadores. Né? E a melhor maneira de evitar este perigo é mantendo todo mundo breve, tudo muito breve, para não sobrecarregar a atenção de ninguém, fornecendo, em vez disso, uma estimulação constante através da variedade, da novidade, da ação e do movimento. Então, aqui ele vai citar mais algumas coisas, depois vocês acabam de ler, mas um ponto muito curioso que eu queria trazer aqui acerca dessa reflexão é que o opúsculo, né, ele, se a gente abre a primeira página, né, e ele já fala lá logo no terceiro tópico, né, o primeiro é sobre a humildade, o segundo é 3 coisas necessárias ao estudante, o terceiro é prime pelo engenho e pela memória. Né? Então, o que é um engenho aqui neste caso? O engenho é a nossa inteligência em funcionamento. Ora, como que a nossa inteligência ela vai entrar em funcionamento se existe uma série de coisas que não deixa com que a nossa natureza de fato use a nossa inteligência? Por isso que se vocês voltarem um tópico, que é essas 3 coisas necessárias ao estudante, o Hugo de São Vítor falava, né? 3 coisas são necessárias: a natureza, o exercício e a disciplina. Na natureza que facilmente perceba o que foi ouvido e firmemente retenha o percebido. No exercício que cultive o senso natural pelo trabalho e diligência. Na disciplina que, vivendo louvavelmente, componha os costumes com a ciência. Então, vejam que como essa questão da nossa coerência de vida era algo muito forte para os medievais. As pessoas, elas não tinham desconexo, por exemplo, uma vida de virtude com uma vida de estudo, nem de uma vida de estudo com uma vida de oração. Então, essas coisas, elas estavam todas conectadas. Então, foi aqui, mais ou menos, que a gente tinha parado, né? Agora, um outro fato interessante também é que o autor deste livro, né, o Donald Wood, ele coloca toda a culpa nos televisores, e hoje a gente poderia trocar a culpa, por exemplo, pelos smartphones, né?
Só que existe um problema que era a reflexão que eu gostaria de trazer hoje, e vou tentar trazer aqui na memória o que eu me lembro. Existe um problema a mais nisso, né, que a verdade, ela existe graus na verdade, né? O São Tomás ele falava isso lá no De Veritate. No fundo, é o que o São Vítor também, como ele dividiu aqui o opúsculo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, somente da leitura, né, dá a entender que se a gente largar, então, desligar o celular, fizer um curso de latim, começar a estudar as classes gramaticais, entender todos os tempos verbais e tudo mais, parece que o problema, então, foi sanado, porque, afinal de contas, a gente não está sendo mais estimulado, a gente está buscando uma vida de virtude, então agora é só começar a ler os livros e está tudo certo. Mas, na verdade, não é muito bem assim. Exatamente porque a visão do Donald Wood, ela é uma visão um pouco reduzida da verdade, né? Exatamente porque não tinha uma base filosófica muito boa, como se a leitura fosse resolver, né? E a gente poderia, por exemplo, citar um professor universitário, um grande doutor universitário que dedica a sua vida toda para poder estudar, por exemplo, o marxismo, e a pessoa simplesmente não muda de vida. Então, percebam que parece que está faltando alguma coisa, né? Não é o simples fato de estudar que vai fazer a gente chegar aonde que nós gostaríamos de chegar, né? Então, o Hugo de São Vítor, ele coloca esta questão do engenho para nós, e isso para a nossa geração, meus irmãos, é muito importante, porque a quantidade de informações que nós temos à nossa disposição hoje em dia, ela dá a sensação para o homem, né, que a capacidade de buscar informação, ela está cada vez mais fácil, né? Certa vez eu li um artigo que falava que uma criancinha de 4 aninhos, que já consegue mexer no celular, tem mais acesso à informação que o imperador romano, da época da Idade Média, né? Mas o fato mais curioso disso tudo é que cada vez mais as pessoas elas estão menos capacitadas para enxergar a verdade. Então, ao mesmo tempo com que a gente tem muitas informações, como era o caso aqui do Davi, do livro do Donald Wood, né? As pessoas elas não conseguem nem digerir essa informação, né? Então, falta algo nesse cálculo matemático aí que parece que não diz, né? Bom, então, tentando responder a este problema, né? A gente pode começar a concluir que, na verdade, a simples leitura de um texto, ela é diferente da verdade. Este é uma grande coisa que nós deveríamos já separar, porque a separação do conceito no processo intelectivo é algo muito interessante, né? Porque senão a gente simplesmente pode pegar um livro muito bom, um livro, por exemplo, de São Bento, São Boaventura, pegar uma informação verdadeira e transmitir aquilo para frente. Tudo bem, isso pode ter a sua eficácia, porque a própria verdade ela tem a sua força. Mas o ponto é que, na nossa alma, propriamente falando, isso vai ter um efeito muito, muito superficial. Porque a informação verdadeira, ela não é a verdade também, né? Então, se eu, por exemplo, falar o Fábio é um homem branco, né? Isso é uma sentença verdadeira. Mas o simples fato da sentença ser verdadeira, não quer dizer que isso ainda é a verdade. Isso é somente o primeiro grau, da verdade, que é a simples apreensão. Então, se a gente pudesse dividir a verdade em 4 graus, o primeiro grau seria esse, o grau da simples apreensão, né, de simplesmente pegar uma verdade, uma frase, uma sentença verdadeira, e aceitar que aquilo é verdade. Por que isso não é suficiente? Por exemplo, se a gente pega um exemplo muito comum hoje nos dias atuais, vamos usar o próprio exemplo de um curso de pedagogia, né?
Um estudante, por exemplo, ele poderia entrar num curso de pedagogia e a pessoa começa, então, a estudar Montessori, né? E a pessoa fica deslumbrada, porque pegou um professor que dedicou sua vida toda em Montessori lá e tudo mais, fala, nossa, isso aqui é o melhor método que existe. Depois vem um professor muito bom que o professor fala que, na verdade, o melhor método que existe é o método do Paulo Freire. Então, o professor ele é muito persuasivo, ele sabe se comunicar bem, ele é claro nas suas ideias e tudo mais, e aí a gente fala, nossa, é verdade, na verdade não é Montessori, esse professor aqui é muito melhor, então, na verdade, o melhor é o Paulo Freire. E se a gente pega isso e aplica para os diferentes métodos que existem hoje, simplesmente a gente pode entrar no mesmo polo que toda a massa entra também, porque a gente ficou somente no primeiro nível da verdade. Né? E a última aula, né, eu comentava que, do ponto de vista epistemológico, né, que é o quê? Como que o processo intelectivo funciona, uma informação verdadeira que está na inteligência e a informação que está no imaginário, por exemplo, de uma criancinha que ainda não usa a inteligência, ela tem uma diferença muito pouca do ponto de vista ético, ou seja, daquilo que vai transformar a minha vida. Então, por exemplo, eu posso... A minha filha de 4 anos, por exemplo, ela, muito certamente, ainda a inteligência dela não faz as suas operações como deveria fazer, porque o próprio Santo Tomás fala que é por volta dos 6, 7 anos. Mas, se eu pegar um copo de plástico ou um copo de vidro e mostrar para ela, ela vai saber que isso é um copo. Ora, qual que é a diferença, então, dessa informação que ela formou no seu imaginário, porque ela viu vários padrões diferentes e pegou esses padrões e formou uma combinação entre eles e chamou aquilo, nomeou aquilo com algum nome que alguém falou para ela, de nós que utilizamos a nossa inteligência e sabemos que, de fato, isso daqui é um copo. A diferença é muito pouca. Do ponto de vista intelectivo, tem muita diferença, porque na inteligência a coisa está mais abstrata e tudo mais. Mas se a gente fica nesse primeiro nível da verdade, a gente ainda assim é arrastado pela sensação do que as pessoas falam. Então, quem chegar e falar mais bonito, vai levar. Né? Isso é muito importante porque se a gente fica somente nesse primeiro nível com as crianças, a gente corre um sério risco de depois, quando a criança chegar num futuro e começar a ter contato com más companhias, a criança pode se convencer. Né? Então, isso é muito perigoso. Né? O próprio São Jerônimo, né, ele falava que a gente precisaria formar a inteligência de uma criança, de um adolescente a tal ponto que seria semelhante a você depois dar um pote de veneno para a criança. Ela poderia até receber aquele pote, mas ela não vai beber aquele veneno, né? Porque nós que estamos no mundo, a analogia ela é semelhante a isso. A criança, a gente não vai colocar a criança dentro de uma bolha. Cedo ou tarde, a criança, infelizmente, vai ver um contra-testemunho, né? Seja, infelizmente, das nossas fraquezas ou da fraqueza de uma pessoa que não tenta viver a sua fé. Quando a criança vê isso, se ela tiver, a inteligência dela estiver bem formada e aqueles conceitos estiver bem estabelecidos, ela simplesmente vai rejeitar aquilo. Porque ela vai saber que aquilo que está mostrando para ela não é verdade, embora 90% da população está falando que é. Né? Então, por isso que é importante a gente avançar para as demais etapas da verdade. Né? Se a gente for olhar do ponto de vista epistemológico, né, na verdade, a simples leitura e a simples apreensão de uma sentença verdadeira talvez a gente nem poderia chamar isso de verdade propriamente dito, né? Porque a força da verdade ela não foi exercida em nós. E quando que começa, de fato, a verdade a se manifestar no nosso interior? Através do segundo grau da verdade, que é na meditação. Então, o primeiro grau é o grau da leitura, da simples apreensão. O segundo grau é o grau da meditação.
né, que a meditação, o Hudson Vitor, ele dá alguns conceitos bem interessantes acerca da meditação, né? Lá no... primeiro, né, duas coisas há que exercitam o engenho, a leitura e a meditação, né? Então, a leitura propriamente dito, ela tem uma força muito fraca, como nós já vimos, né? Na leitura, mediante as regras e preceitos, somos instruídos pelas coisas que estão escritas. A leitura é também uma investigação do sentido por uma alma disciplinada. Então, eu não estou querendo falar com essa afirmação minha que a leitura ela é desprezível. Não é, de forma alguma. A gente precisa, sim, conhecer as classes gramaticais, estudar a nossa linguagem. E, na verdade, a leitura ela é uma das formas de conhecimento, mas poderia ser também pela pregação, né? Através do professor, da escuta, né? da audição. Então, não estou querendo desprezar, eu só estou querendo afirmar que parar nisso ainda é um grau muito superficial, né? Então, segue o Hudson Vitor, né? No tópico chamado a meditação. A meditação é uma cogitação frequente com conselho, que investiga prudentemente a causa e a origem, o modo e a utilidade de cada coisa. Então, vejam que interessante, né? É uma cogitação frequente com conselho que investiga a causa e a origem de cada coisa, né? A meditação toma o seu princípio na leitura. Então, de fato, a gente precisa primeiro ler as coisas. Mas o próprio Hudson Vitor fala que se você escutou uma aula, leu um livro, participou de uma pregação e você não reteve aquilo na sua memória, na verdade, é impossível seguir para os demais passos, porque a própria meditação, ela parte do pressuposto de que a gente está buscando algo que está no nosso próprio interior. Porque, por exemplo, isso que eu estou expondo para vocês agora é uma exposição semelhante a vocês pegarem e a ler o livro e a tirar a conclusão de vocês. Mas se vocês simplesmente não pegam um resumo disso e colocam na memória, né, não colocam no tesouro da nossa alma, é impossível a gente avançar no conhecimento da verdade. Isso é tão profundo assim, porque se a gente pega, por exemplo, o método de meditação de Santo Afonso Maria de Ligório, Santo Afonso falava que quando a gente, por exemplo, vai meditar na Sagrada Escritura, né, a gente deveria ler a Sagrada Escritura. Obviamente, quando a gente fala da meditação do ponto de vista da oração, a gente está tentando buscar o Cristo que está ali por trás daquela verdade, né? Mas, no fundo, também isso é o que nós queremos fazer através da investigação da verdade do ponto de vista dos estudos, né? Mas o Santo Afonso dizia que quando nós saímos de uma leitura, de um estudo ou de uma meditação, é como se Nosso Senhor tivesse nos dado de presente um ramalhete. Então, Nosso Senhor pegou um ramalhete e deu de presente nas nossas mãos. Se a gente simplesmente sai correndo com esse ramalhete, ele despedaça tudo, voa e sai, você não consegue mais voltar ele para o lugar. Então, o Santo Afonso dizia, né, que a analogia assim, que ele utilizava, né, é semelhante a você pegar aquele ramalhete e se concentrar ao máximo para que você não perca aquilo, né? Então, por exemplo, se você acorda de manhãzinha e medita a Sagrada Escritura, de você se esforçar ao máximo para que aquilo não saia da sua alma, né? Porque se aquilo já sai da nossa alma no primeiro instante, né, se eu simplesmente pego aquilo como uma obrigação, agora 5 minutos para a Sagrada Escritura, vou lá e leio a próxima atividade que eu tenho, vou começar a trabalhar, e já começa na frenesi do mundo, na frenesi dessa rotina nossa agitada como ela é, o que vai acontecer é que o passarinho vai vir e vai comer a sementinha e ela não vai gerar o fruto, né? Então, percebam que é o mesmo conselho evangélico, né, da parábola do semeador, né? Quando o nosso Senhor nos dá a oportunidade, nos dá a semente ainda não é o fruto, não é a árvore, né? A semente, o fim da semente não é ser semente. O fim da semente é ser uma árvore frondosa e os passarinhos pousarem nela e dar os seus frutos no seu tempo e beber ali
da água da abundância da água da vida, né? Igual o Salmo 1 vai dizer. Então, esta analogia, né, da sementinha, ela poderia ser aplicada facilmente também na leitura e na nossa vida de estudos, né? Se a gente simplesmente busca a vida de estudos, por exemplo, montar uma biblioteca com 50 mil livros, o que vai adiantar a gente ler 50 mil livros? Nada, meus irmãos, né? Porque o conhecimento por si só é simplesmente um conhecimento, né? Agora, a verdade, Cristo, que é a verdade e a verdade ela tem uma força de mover o homem, né? Eu dizia isso na aula anterior, que um professor meu da pós-graduação dizia que conforme a gente vai aprofundando na verdade, a verdade ela vai tirando a nossa liberdade. Porque a partir do momento que você vê que aquilo é verdade, você não pode fazer outra coisa, você tem que seguir aquilo, né? A verdade é isso aqui, é a verdade, meu irmão. Assim, a única coisa que tem que fazer agora é seguir, né? Amar a verdade e não fugir dela, né? Não se acovardar. Então, isso é muito caro para nós, né? Então, esse é o segundo degrau que o Hugo de São Vítor dizia, né? Vejam que interessante aqui outro ponto que ele diz, né? Nunca deve-se ouvir uma aula sem depois daquilo fazer um resumo e colocar isso na nossa memória, pois sem isso não conseguiremos passar para o segundo grau, que é exatamente aquilo que eu falava, né? Se a gente escuta, vai embora, vai dormir, pensa em outra coisa e simplesmente amanhã, outro dia, a gente não lembra, infelizmente o que a gente está fazendo aqui é perdendo o nosso tempo, né? Então, a gente deveria chegar em casa, pensar sobre essas coisas, rezar em cima disso, pedir o auxílio da graça para que a gente viva essas coisas, né? Porque muitas dessas coisas que grandes autores viveram, por exemplo, esse livro da memória, né? Eu partilhava isso com a minha esposa alguns dias atrás, né? Eu falava, poxa vida, é até desumano o que esses homens faziam, né? Por exemplo, quando eles chegavam na escola vitorina, né? O autor fala, né, que muito certamente eles já chegavam para estudar com 150 salmos decorados, né? Quando não, dependendo da região, a maioria era na França, mas dependendo da cidade, Paris, ali onde que era mais próximo da sede, o aluno ele chegava com vários textos do Antigo Testamento também de cor. E aí o que os alunos faziam? Vai dizer aqui, depois eu posso até tentar achar essa citação aqui para vocês. O Hugo de São Vítor, ele, para treinar a memória daqueles alunos, né, isso o autor deixa bem claro que era para os alunos mais avançados, né, não era para quem estava começando, ele começava a categorizar e classificar a memória como se fosse departamentos. Então, por exemplo, ele usa muita analogia de esqueci o nome da palavra, tipo um banqueiro, esses comerciantes, né? Então, é aquele comerciante que ele está vendendo ali alguma coisa na lojinha dele, e quando você vai pagar alguma coisa, obviamente naquela época a analogia era com dinheiro, né? O comerciante ele já tem classificado as moedinhas. Ó, aqui é a moeda de R$1, a moeda de 50 centavos e de 5. Se ele deixa tudo misturado, quando ele precisa buscar, ele não sabe aonde que tem que buscar, né? Agora, se o conhecimento ele está todo ordenado, você sabe exatamente o que você tem que tirar para que você dê o troco adequado no momento certo, né? Isso é muito interessante, meus irmãos, muito, muito interessante mesmo, porque a nossa memória, ela está intimamente ligada com a virtude da prudência. Porque o que é a virtude da prudência? Tomar o conhecimento certo diante deixa eu tentar formular. A prudência é tomar a melhor decisão frente às múltiplas ações que você pode para aquela determinada circunstância. Então, por exemplo, você está diante de uma situação. Você pode fazer a situação A, B, C ou D, mas para aquele momento, para aquela ocasião específica que você está vivendo, a melhor situação é a B. Se você não tem isso de forma ordenada no seu interior, se nós não temos isso de forma ordenada no nosso interior, para poder simplesmente resgatar aquela informação e usar, a gente não vai conseguir utilizar isso. Então,
existe uma íntima conexão da memória com a prudência, né? E o Hugo de São Vítor, né, aquilo que eu falava com a minha esposa, meu Deus, acho que vai morrer sem fazer uma coisa dessa, né? Ele tomava, né, ele exigia dos estudantes que as pessoas, elas, por exemplo, resgatavam os versículos de trás para frente, na ordem inversa, ou determinados versículos específicos. Então, né, porque, por exemplo, uma coisa fácil, medita o Salmo 50, né? Aí você vai lá e começa do começo, aí você vai até o final, uma coisa vai puxar na outra, né? Você vai lembrando. Agora, me fala o versículo 9 do Salmo 50, né? Então, os estudantes, eles recebiam esse tipo de treino. Ou fala de trás para frente, assim, a coisa mudou totalmente, né? Mas isso os meninos numa densidade, né? Os filhos, eles têm agora de frente para trás. Isso traz uma mente também. Muito mais difícil, né? Um outro padrão, né? E isso é muito curioso, né? Porque eu fiz mestrado na área de tecnologia e o meu mestrado foi na área de busca. E o que é a busca, por exemplo, dos buscadores Google e tudo mais, né? Existe só um segredo nos buscadores: como os dados são ordenados. Porque se você não ordena os dados, na hora de você buscar os dados, aquilo é caro computacionalmente falando. Agora, se você, por exemplo, uma coisa que eu estava lendo aqui, eu falei, gente, isso aqui é uma estrutura de dados, assim, da computação, sabe? Uma coisa moderna, que os medievais já tinham isso. Por exemplo, eles faziam uma espécie de matriz e, por exemplo, o Salmo 1, era gravado o Salmo 1, a primeira frase do Salmo, o primeiro versículo, normalmente, né? Então, Salmo 1, né? Feliz é todo aquele feliz o homem que não procede, né? Conforme os conselhos dos ímpios. Salmo 50, etc. Então, essas duas informações, elas estavam ligadas. E aí o Hugo de São Vítor, para isso... O primeiro versículo? O primeiro versículo dos 50? Não, o primeiro versículo do Salmo 1. Tipo assim, não só simplesmente o Salmo 1 como algo abstrato. Né? Porque o que ele falava, o que ele afirmava, é que a memorização, a minimética, né? Ela não pode ser algo simplesmente semântico, mas ela tinha que ser algo da vida. Então, por exemplo, o que ele instruía para os alunos, né? Dos alunos, por exemplo, memorizar a estação do ano que eles estavam meditando, porque eles rezavam o ofício das horas. Então, os estudantes sabiam que naquela semana, para quem reza a liturgia das horas sabe que é assim, naquela semana você vai rezar o Salmo 47, 94 e uma leitura do Antigo Testamento, e varia muito pouco. Dia de sexta-feira, mesmo se for um santo, tem o Salmo 50, geralmente Salmo 96. Então, se você, eu acho que é 96, dos 50 eu tenho certeza. Então, esta matriz de amarração das coisas, os alunos também faziam isso, para que não ficasse algo simplesmente vazio, mas que trouxesse algo para a vida. Por exemplo, outra coisa que eu achei muito interessante, né, quando eles iam memorizar, para que eles tivessem memória do local onde eles estavam fazendo. E isso é muito curioso, porque teve uma época que eu estava memorizando alguns salmos e determinados versículos que eu treinava em determinados locais, aquilo ficou gravado na minha cabeça. Então, lugar e lembrava do versículo. Exatamente, ou vice-versa, eu estava recitando o versículo e lembrava do lugar, né? E isso as coisas, elas têm tanta amarração, porque quando a gente vai estudar antropologia, a memória sensitiva, que é onde que a gente armazena essas informações, porque tem a memória intelectual também, só que a memória intelectual é mais do ponto de vista abstrato, né? A memória sensitiva, que é o que carrega mais coisas acidentais, por exemplo, cor, cheiro, lugar, ela é muito mais viva, ela é muito mais estimulada. E quando a gente vai memorizar uma determinada informação sensorial, o que o nosso corpo faz, ele armazena os impulsos nervosos que te levou àquilo. Então, acho que eu já comentei isso muito tempo atrás nas aulas de filosofia, né? Então, por exemplo, se você sente o cheiro de uma determinada coisa, aquilo pode te lembrar, por exemplo, de uma situação que você já viveu, né? Ou às vezes uma pessoa fala mais grosso, aí você lembra às vezes de uma pessoa que é grossa. Por quê? Porque aquilo faz com que determinados impulsos nervosos sejam estimulados. Então, a nossa memória,
ela não é memória simplesmente semântica, do ponto de vista teórico, mas ela está carregada de vida, né? Existe uma pessoa que está usando aquela memória. Né? Aquela memória, ela está no nosso interior. Né? Então, isso é extremamente importante para nós. Ler alguma coisa, buscar assistir uma aula, um vídeo, um professor, alguma coisa, e tentar fazer este ramalhete, que o Hugo de São Vítor, né, se a gente for sair da linguagem do Santo Afonso e ir para a linguagem vitorina, o Hugo de São Vítor falava que era um determinado resumo. Então, vamos supor, você pode ler um capítulo de um livro, um capítulo de 100 páginas, dependendo do capítulo do livro que a gente vai ler, é difícil de você amarrar aquelas ideias. Então, muitas vezes, é preferível que você não avance, você volte e leia de novo. Leia 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Desculpa usar exemplos meus irmãos, mas eu me lembro aqui que uma das épocas que mais deu fruto na minha época na minha vida de estudos foi quando eu passei quase todo o ano inteiro estudando um livro. E com muita calma eu lia e falava, o que isso quer dizer? Pegava o dicionário, lia de novo. Porque o importante é a gente pegar o sumo daquilo. É como se fosse uma laranja, né? Você espremeu a laranja e você pegou só um pouquinho do suco. Não tem problema se for só aquele pouquinho. Aquele pouquinho, depois armazenado na forma correta na nossa inteligência, na nossa memória, ela pode dar muito fruto de verdade no nosso interior. E de falar, já teve aquela sensação de falar assim, nossa, que coisa fantástica, isso aqui é verdade. Né? E isso é o fruto da meditação. Né? O Hugo de São Vítor, né, mais para frente, ele fala isso, né? Que a meditação, ela é como se fosse, a analogia que ele usa é como se a gente estivesse num campo aberto. Né? Você está num campo aberto, você tem aquele monte de coisa, você precisa buscar a pérola escondida, igual a Sagrada Escritura fala, né? Então, é igual quando a gente lê uma passagem da Sagrada Escritura. No fundo, meus irmãos, aquilo ali, Nosso Senhor colocou aquilo para que a gente ame a Deus. Então, o que Nosso Senhor quer falar conosco daquilo, né? Aonde que está a pérola escondida ali de trás daquele tanto de história? Você vai pegar a história de Rebeca, que deu a escrava para o esposo, e uma tinha ciúme da outra, tinha inveja. Você fala, gente, não é possível que isso aqui quer transmitir só isso, tem alguma coisa a mais, né? Então, é essa pérola escondida, né? Deixa eu achar esse trecho aqui que eu tô comentando, né? Aqui, ó. Na meditação, de fato, nos deleitamos discorrendo como que por um espaço aberto, no qual dirigimos a vista para a verdade a ser contemplada, admirando ora esta, ora aquelas causas das coisas, ora também penetrando no que nelas há de profundo, nada deixando de duvidoso ou de obscuro. Isso aqui, meus irmãos, é Aristóteles até a medula. Por quê? Porque o Aristóteles, depois São Tomás ele foi falar isso nos comentários a Aristóteles, né? Ele dizia que para que a gente conheça uma coisa, a gente precisa olhar para aquela coisa na perspectiva das causalidades, né? Que é as 4 causas, né? Eficiente, formal, material e final, né? Ou seja, né? Se a gente for traduzir, né? É como se você pegasse um determinado objeto, né? E olhasse ele de diferentes perspectivas, né? Aquilo que o Fábio partilhava aqui no começo, antes da aula começar. Gente, olha a água, né? Que a água pode ser gelo, a água pode alimentar. Sem a água não tem vida, né? A água alimenta as plantas, os animais, o homem, né? Olha que elemento tão simples e tão rico que Nosso Senhor deixou para nós. A água cai do céu, evapora, tem forma sólida, líquida. Então, assim, é como se você olhasse para a mesma coisa de diferentes perspectivas, né? É como se a gente pegasse um objeto e a gente fosse virando ele, né? Tem um professor que fez uma analogia dessa questão da água também, assim, de forma muito rica, assim, que falava, gente, que coisa extraordinária, assim, né? Falando dessa questão, assim, de olha esse elemento, se você tira determinado elemento, isso aqui dá outra coisa, né? Se você coloca mais um, gera outra coisa, né? Então,
Isso é a vida acontecendo, né? E essas verdades, né, aquilo que eu dizia, e o Hugo de São Vitor ele fala isso, na medida com que a gente olha para a nossa vida de estudo nessa perspectiva, de tentar extrair dali pequenas verdades, né, através da meditação, de pensar sobre aquilo, de meditar sobre aquilo, de tentar descrever aquilo, recontar aquela história para nós muitas vezes, recontar pensando nos detalhes, nossa, olha esse detalhe, olha essa informação aqui. Isso vai nos aproximando de Deus, porque é aquilo que eu já comentei em outras ocasiões. Deus, na sua infinita bondade, ele criou as coisas de forma ordenada. Então, à medida com que a gente vai conhecendo essas pequenas verdades, e a gente vai guardando isso no tesouro do nosso coração, e vai colocando isso como um banqueiro lá, né, como um comerciante, na medida correta. Olha, isso aqui é um animal. Onde que o animal hoje em dia ele é um filho, mas olha a dignidade do homem e a dignidade do animal. Aonde que eu tenho que salvar isso aqui no tesouro do meu coração? É na moedinha menor. Olha o meu irmão que está do meu lado, que eu tenho maltratado ele, tenho feito tão bem para os animais, defendendo as tartarugas e sendo a favor do aborto. Então, vejam que essas coisas, essas verdades, conforme a gente vai ordenando o nosso interior e colocando elas no devido lugar, a gente vai formando uma alma ordenada, né? A gente vai fazendo com que a nossa alma ela esteja, de fato, coerente com a natureza. Porque o próprio Santo Alberto Magno dizia isso, né, que o homem ele é um ser inacabado, né? O homem ele é o resumo da natureza, né? A inteligência e a vontade é dos anjos. A parte sensitiva de crescer, reproduzir tudo mais é a dos animais, e o homem tem um pouco de cada. Mas os anjos, a partir do momento que Nosso Senhor se manifestou a ele, eles já não se contradizem mais. Os animais também não. Você não vê uma árvore de maçã dando um fruto de piqui, né? Você não consegue ver, por exemplo, um cachorrinho cruzando com um leopardo. Isso na natureza, essas aberrações não acontecem. Essas aberrações só acontecem na natureza humana, porque o homem ele está desordenado, né, por causa do pecado original. Então, na medida com que essas verdades elas vão se estabelecendo no interior da nossa alma, no tesouro do nosso coração, ela vai fazendo com que a nossa natureza ela vai se configurando com um projeto inicial de Deus para nós, porque nós fomos criados para amar e glorificar a Deus. O que é mais importante? Uma vida de oração ou pegar um celular, não sei, qualquer coisa. Então, entendem que conforme você vai colocando essas coisas no lugar, essas verdades elas vão nos arrastando para viver essas coisas. E é exatamente isso que a gente quer fazer também com as crianças, né? Outro livro depois que a gente pode meditar, que é extraordinário, né? É o De Magistro de Santo Agostinho e Santo Tomás, né? Que eles olham para a verdade nessa perspectiva, né? De que o mestre ele não transmite nada. Na verdade, o mestre ele só tem a capacidade de pegar na mão do aluno e fazer com que o aluno vá entrando no caminho da verdade, né? Mas é o próprio interior da criança, do aluno, do nosso interior, que precisa buscar a verdade, né? Se eu pegar um livro desse tamanho aqui e ler ele em uma semana e não conseguir entrar na verdade com que o autor queria expor ele, isso vai ter muito pouco fruto para mim. O autor desgastou a vida dele para poder expor essa ideia. E aquela verdade que ele expôs é a verdade da forma com que ele encontrou. Talvez a gente pode encontrar de uma forma mais direta. Às vezes o autor está lendo, você está lendo alguma coisa e fala, você vai falar sobre tal coisa. Porque talvez você já consegue percorrer o caminho até mesmo antes, dependendo daquilo que a gente já estudou. Então, a nossa vida de estudo, ela deveria ter este objetivo, né, de não simplesmente ler, de não simplesmente interpretar um texto, mas de guardar aquilo na nossa memória, meditar, remoer aquilo, levar aquilo para a nossa vida. Tá bom? Acho que por hoje é isso.